O primeiro produto que eu quero passar para vocês é o aparelho terapêutico eletromagnético Kenkobio, tá? Então eu vou fazer uma demonstração aqui para o meu cliente, que é o seu Gustavo, em como fazer essa apresentação do aparelho terapêutico eletromagnético Kenkobio. Seu Gustavo, boa tarde. Esse daqui é um aparelho terapêutico eletromagnético Kenkobio. É a maior tecnologia que existe hoje na área da saúde, que você consegue levar para uma residência com um investimento que não é tão alto. Existe sim alguns equipamentos hospitalares que custam milhões, mas esse equipamento aqui você pode trabalhar tanto a parte da prevenção, quanto trabalhar também aquelas doenças que nos afligem no dia a dia. O senhor já ouviu falar de acupuntura? Já sim. A acupuntura é uma terapia, terapia oriental hoje muito utilizada no mundo inteiro. Grandes profissionais que trabalham com essa terapia conseguem trazer grandes resultados para todos os pacientes. Isso devido a vários estudos, vários e vários anos essas pessoas vêm pesquisando, e a medicina oriental é uma medicina muito conhecida pela parte da prevenção. Esse equipamento aqui é como se fosse uma acupuntura sem agulha, tá? Para que o senhor possa conhecer esse equipamento, primeiro eu preciso apresentá-lo para o senhor, para depois fazer uma demonstração e aí sim trabalhar no problema de saúde que o senhor tenha ou na parte preventiva, tá? Esse equipamento aqui, ele é um equipamento portátil, tá? O senhor pode levar ele para onde for. O senhor já ouviu falar de colchão magnético? Já. Tá, o que o senhor ouviu falar de colchão magnético? É muito bom para a saúde, né? Isso. Imagina, esse aparelho aqui, o Kenkobio, ele faz tudo o que o colchão magnético faz em 5 minutos, porque ele tem um efeito potencializado, tá? Eu vou mostrar isso para o senhor e o senhor vai conhecer bem essa terapia desse equipamento aqui. Eu coloquei aqui o Kenkobio na mesa, seu Gustavo, para o senhor entender como é que ele funciona. Como o senhor falou, o senhor já ouviu falar dessa tecnologia do colchão magnético. Imagina que esse equipamento aqui, ele faz tudo que o colchão magnético faz de uma maneira super potencializada. Tem um efeito muito grande e muito rápido, tá? Como é que funciona uma acupuntura, tá? O profissional acupunturista, ele conhece o seu corpo, conhece todos os pontos do seu corpo que eles chamam de chácara, tá? Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que o senhor está com uma bursite, que é o seu caso, que a gente vai tratar a sua bursite, tá? Naquela região que você está com essa inflamação, ele vai vir com uma agulha naquela região. Porém, eu não sou um acupunturista, ok? Olha que interessante esse equipamento para você entender, tá? Eu vou ligar ele na tomada, ele é bastante simples, muito fácil de ser ligado. O senhor está de relógio? Tô. Eu vou pedir para o senhor tirar e vou fazer uma outra pergunta para o senhor. O senhor já fez algum tipo de cirurgia? Não. Então, assim, por que eu pergunto se o senhor já fez algum tipo de cirurgia? A única contraindicação desse equipamento é para portadores de marca-passo, tá? Eu vou pedir para que você sente um pouquinho mais para frente e coloque a mão aqui nessa região, tá? Olha que interessante. Esse imã aqui, ele é apenas um sensor para que a pessoa veja o que vai estar acontecendo na sua corrente sanguínea. Olha que interessante. Então, você está mostrando... Estou mostrando para o senhor o que esse efeito eletromagnético ele está fazendo, tá? O que esse efeito eletromagnético, seu Gustavo, ele está fazendo, ó. Você está vendo que ele está trabalhando 60 vezes por segundo, polo norte e polo sul. O que seria o polo norte e o polo sul, seu Gustavo? A Terra, Deus já nos deu essa energia natural que tem o polo norte e o polo sul. Quando você tem contato com o seu corpo, o polo norte é aquele polo sedante, aquele polo relaxante. Quando você tem contato com o seu corpo, o polo sul, é aquele polo estimulante. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem diabetes, quando ela se corta, por ela não ter uma microcirculação adequada, ela tem uma dificuldade muito grande nessa parte da circulação sanguínea. Então esse equipamento, ele age como se fosse uma acupuntura sem agulha, onde ele está envolvendo no corpo ele está mandando uma onda no corpo da pessoa dos efeitos benéficos do polo norte e do polo sul. Então imagina, polo norte e polo sul é como se ele emitisse 60 vezes por segundo agulhas de acupuntura. Lembra que eu falei que eu não sou acupunturista? Então, eu não sou acupunturista
acupunturista, então eu não posso colocar uma agulha para tirar a sua inflamação. Mas automaticamente, se eu colocar esse equipamento no seu ombro, ela vai direto na região, uma dessas agulhas invisíveis, vai direto nessa região da sua dor e vai trabalhar na sua parte da inflamação sanguínea. Tá? Esse é um equipamento que nós falamos que ele vai ter um infravermelho longo, que vai trabalhar na melhora da sua circulação sanguínea, que vai trabalhar na parte da dor e na parte da renovação celular, tá? Vou pedir para que você deixe a mão aqui. Ele vai ter também o magnetismo através do eletromagnetismo, que vai fazer com que o seu organismo volte a trabalhar como se fosse um reloginho, porque todos os órgãos vitais têm que trabalhar de uma maneira correta, para que você não fique doente, para que você não fique prejudicado na sua qualidade de vida. E ele também tem os íons negativos. Esses íons negativos vai trabalhar no processo respiratório. Quando você tem esse equipamento, é como se ele estivesse emitindo uma bolha que vai deixar você dentro dessa bolha, que não vai permitir que nenhuma bactéria e nenhum vírus te atinja. Então, quando uma pessoa está com esse problema respiratório, quando você usa nessa parte aqui do seu peito, por ele ter esses íons negativos, ele vai ajudar com que você tenha uma melhora na sua respiração sanguínea. Imagina, dentro da sua corrente sanguínea, dentro da nossa corrente sanguínea, nós temos o ferro, a ferritina que a gente tem da nossa própria alimentação. Se a gente tem ferro em excesso, a gente vai ter um cansaço muito grande. Se a gente tem a carência do ferro, a gente vai ter anemia, tá? Quando você tem esse ferro, ele vai ajudar com que você mande hemoglobina, mande nutrientes para a célula, tá? Um dos testes que eu mais gosto, Gustavo, não tira a mão agora, tá? Foi criado por um médico parceiro nosso. Isso daqui é como se fosse sua veia e suas artérias. Lembra que eu falei que você tem cerca de 4% de ferro? Tá? Aqui dentro tem duas pastilhinhas de magnetismo, e essas pastilhinhas, quando está em contato com esse equipamento, você vai ver que ele aumenta a oxigenação. A mesma coisa está acontecendo na sua corrente sanguínea, tá? Então ele está aumentando a oxigenação. A mesma coisa vai acontecer na sua corrente sanguínea, tá? Então ele está aumentando essa oxigenação. E, por exemplo, se a pessoa teve um músculo afetado por uma batida, uma queda, naquela região houve vários rompimentos. Quando você coloca esse equipamento nessa região, devido ao aumento dessa oxigenação, você vai encharcar aquele músculo de sangue e vai potencializar o efeito da recuperação. Então vai ter uma recuperação cerca de 30 a 40% mais rápido. Então ele está aumentando a oxigenação. Quando você coloca a mão aqui, imagina assim, vamos supor que você tem um problema circulatório e você vai no médico. O que o médico vai te recomendar? Caminhar. Uma atividade física, muito bem. E se você tiver um problema de coração? Vai te dar medicamento. Olha que interessante esse equipamento, Gustavo. Quando você aumenta a circulação sanguínea, a oxigenação, o uso desse equipamento, você vai aumentar muito o seu fluxo sanguíneo, sem aumentar o batimento cardíaco. Então, se o senhor, seu pai ou seu parente, sua mãe, tiver um problema de coração, ele pode usar esse equipamento tranquilamente, que vai aumentar o fluxo sanguíneo, sem aumentar o batimento cardíaco. O uso desse equipamento, o uso do Ginkgo de 5 a 10 minutos por dia, equivale na parte circulatória em torno de 10 quilômetros de caminhada na parte circulatória. Então ele vai aumentar a oxigenação, aumentar a sua circulação e vai te prevenir do infarto, do derrame. Olha que bacana também. O que acontece? Na nossa veia, na nossa artéria, nós temos uma camada de gordura, que é o normal, de onde o organismo tira energia, tá? Com o passar dos anos, pela alimentação, pela poluição, esta camada de gordura, a tendência é ela aumentar. E quando ela aumenta, ela acaba fechando esse fluxo, onde você vai fazer com que uma pessoa possa ter um infarto, possa ter um derrame. Quando você usa esse equipamento, é como se você levasse uma picareta para quebrar essa gordura em excesso. Por isso que você vai fazer a eliminação dessas toxinas e vai se prevenir do infarto e do derrame. Esse equipamento aqui, ó, é um sensor magnético, tá? É um sensor magnético que ele pega onde tem o magnetismo.
Por exemplo, estou passando aqui nas suas costas, ele não está apitando. Quando você coloca ele no equipamento, ele vai apitar. Esse equipamento aqui, Gustavo, ele pega cerca de 80 centímetros por 80 centímetros de cada lado. Quando você está fazendo um tratamento, por exemplo, no seu peito, na caixa torácica, para melhorar a parte da sua circulação sanguínea, olha que bacana, ele consegue atravessar o seu corpo. Vocês percebem que esse bip está funcionando como se você tivesse esse eletromagnetismo? Por quê? Através da sua corrente sanguínea, através da parte da ferritina e do aumento da circulação, e esse campo eletromagnético que pega 80 centímetros por 80 centímetros, ele consegue melhorar até essa parte aqui de trás e melhorar essa parte da sua oxigenação. Como usar esse equipamento para você ter o melhor resultado? Você vai trabalhar ele primeiro. Então você vai colocar 5 minutos na cabeça. Por quê? Eu vou pedir para você segurar. A cabeça é o nosso computador. Todas as informações saem do nosso cérebro. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que teve um infarto, que teve um derrame, que ficou com sequela, tá? Quando você quer mexer a ponta dos dedos, tá? A informação ela passa dentro, sai da cabeça, ela passa dentro da sua coluna, pelas terminações nervosas até chegar à ponta do dedo para você mexer. Quando a pessoa teve um derrame, teve um infarto, que ela ficou com sequela, é como se houvesse um curto-circuito no seu cérebro. E essa mensagem que está saindo daqui, passando até chegar à ponta dos dedos, em um determinado local ela se rompeu, aonde a pessoa não vai ter mais o domínio desses movimentos. Quando você faz esse tratamento com quem cobriu na cabeça, você vai fazer a renovação celular, você vai melhorar a parte circulatória e você vai melhorar e muito essa comunicação de cabeça, coluna e as outras partes do seu corpo, tá? Então vai usar 5 minutos nessa região. Depois desse período, você vai colocar 5 minutos ou na coluna ou nessa parte frontal do peito da pessoa de comprido. Por quê? Porque você vai trabalhar todas as terminações nervosas. Lembra que eu falei que o equipamento ele atravessa do peito até as costas ou das costas até o peito, por aquele campo de 80 centímetros? Então ele vai trabalhar todos os órgãos vitais e toda a comunicação da cabeça com a coluna através das terminações nervosas. Então você vai usar 5 minutos nessa região, tá? Depois de fazer isso, vou tirar o sapato. É muito importante quando você vai colocar o equipamento no chão, você sempre colocar uma toalha, o próprio photon bag, para proteger o equipamento, tá? Aí você vai usar 5 minutos na parte dos pés. Por que na parte dos pés? Olha que interessante, Gustavo. A medicina oriental, ela tem os pés como se fosse o seu segundo coração. Ela consegue trabalhar todos os seus órgãos vitais. Lembra que eu comecei fazendo uso na cabeça, desci para o peito ou para a coluna e finalizando aqui na parte dos pés? Por quê? Você fechou o corpo do ser humano como um todo. A medicina oriental, ela trabalha o corpo do ser humano como um todo. Então você melhorou o equilíbrio da pessoa. Melhorando o equilíbrio, aí sim você vai trabalhar na parte que ele está afetada. No caso do Gustavo, nós vamos trabalhar a parte da bursite. Ele tem uma bursite no ombro esquerdo. Depois de usar 5 minutos na planta dos pés, aí você vai finalizar o equipamento até ele desligar na parte onde você quer tratar, no caso dele uma bursite. Lembra que ele emite 60 ciclos por segundo, é como se ele estivesse emitindo 60 agulhas de acupuntura, de infravermelho longo, de íons negativos e de eletromagnetismo, que uma delas vai diretamente na inflamação. Por isso que esse equipamento ele age como se fosse uma acupuntura sem agulha, tá? Ele é um equipamento prático, é um equipamento muito fácil de se usar. E, por exemplo, se você tiver uma pessoa com diabetes, se for diabetes do tipo 2, você faz com que o pâncreas da pessoa volte a produzir insulina. Uma das doenças que mais se mata hoje no Brasil é uma doença degenerativa chamada mal de Alzheimer.
tá? Ou seja, uma doença que vem atingindo grande parte da população. Por quê? Porque o cérebro da pessoa, a oxigenação, essa comunicação da cabeça junto com a coluna não está fazendo uma oxigenação adequada. Quando você faz o tratamento com o Ginkgo Bill, que você vai colocar ele na parte da cabeça, você vai melhorar essa oxigenação e trabalhar na parte da coluna, você consegue melhorar o aumento dessa comunicação e vai fazer com que as células façam uma renovação celular, tá? Qualquer tipo de doença degenerativa, quando você começa a utilizar o Ginkgo Bill, o primeiro efeito que a pessoa vai fazer é a estagnação. Você não vai deixar com que essa doença se prolifere mais rápido como seria a doença, se proliferaria sem um tratamento como esse. Então o Ginkgo Bill ele vai auxiliar na melhora da saúde dessa pessoa, vai auxiliar na melhora dessa oxigenação e principalmente vai prevenir as doenças da nossa vida moderna e tratar elas também, tá? Feito isso, o Ginkgo Bill, depois que você apresentou, a pessoa está com a bursite, você vai perceber que numa aplicação eu vou te aliviar de 70% a 80%, tá? Se for uma dor de batida, algo mais simples, em uma aplicação você consegue eliminar tudo. Agora, se for um problema crônico, aí sim, você vai precisar fazer em torno de 10 sessões de 2 a 3 vezes por dia para você ter esse resultado melhor. Esse é um produto multiuso, esse é um produto, seu Gustavo, que você pode usar, sua esposa pode usar, seu pai pode usar, sua mãe pode usar, toda a sua família vai poder usar e vai ter esse efeito. Tudo o que o seu colchão faz durante a noite de uma maneira gradativa, esse produto vai estar fazendo em cerca de 5 minutos. Concentrado. Isso, por quê? Porque ele está com toda essa energia do infravermelho, do magnetismo e dos íons negativos de uma maneira bastante concentrada. Quem são as pessoas que vão querer adquirir esse produto? É simples, todo cliente usuário de colchão, todo cliente usuário do infravermelho longo que já conhece essas terapias vai ter uma facilidade muito maior na compra desse equipamento. E eu costumo falar, hoje no Brasil não há nenhuma tecnologia tão moderna como essa tecnologia japonesa, com esse custo-benefício, com um ticket médio que é barato para você levar para sua residência. Pode existir equipamentos que estão em hospitais que custam milhões de dólares, mas o Ginkgo Bill é a inovação desses produtos que você consegue levar para dentro da sua casa, um terapeuta, um acupunturista, que você tem ele 24 horas disponível para a melhora da sua qualidade de vida. Ok? Então é isso aí, pessoal. Esse é o recado que eu queria dar para vocês do Ginkgo Bill. É dessa maneira que você vende o Ginkgo Bill. E o último recadinho, apresente o Ginkgo Bill para todos os usuários, seus clientes de colchão magnético. A cada 5 você vende 2, ok? Muito obrigado e até mais.